sejam todos bem-vindos. Meu nome é doutora Nilva Servigni, sou docente da Faculdade de Medicina de Jundiaí e estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho da minha linha de pesquisa. Eu trabalho com genética e biologia molecular, basicamente com foco em pesquisa oncológica, e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje do câncer oral, que é uma das minhas linhas de pesquisa, e eu quero trazer para vocês um pouquinho do que a gente tem hoje em termos de patologia molecular dessa neoplasia e das buscas por novas drogas candidatas que a gente tem desenvolvido no nosso grupo, no Laboratório de Biologia Molecular e Cultura de Células, lá da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Basicamente, a gente vai abordar alguns tópicos hoje. Eu vou falar de dois projetos, de duas linhas que eu estou desenvolvendo, né? Ambos na busca por marcadores de terapia para o câncer oral. Um mais na linha de fitoterapia e o outro mais na linha de marcador, alvo marcador terapêutico molecular, e que a gente já está com projetos um pouquinho avançados, né? A gente já tem alguns estudos, inclusive, em vivo. E aí projetos aí para iniciar, para elucidar melhor o papel desses marcadores aí, para que a gente conseguir fazer aí alguma triagem clínica para esses alvos potenciais que a gente está abordando com tanto sucesso nos nossos estudos. Então vamos focar um pouquinho, iniciar focando um pouquinho na relevância do câncer no mundo, do câncer oral particularmente. Então a gente sabe que o câncer oral ele tem bastante relevância, são aproximadamente 380 mil novos casos de câncer oral no mundo, tá? O índice de morte também não é para ser menosprezado, tem aproximadamente 180 mil mortes anuais causadas por esse câncer em homens e mulheres. Nos homens, a gente sabe que ele ocupa a quinta neoplasia mais incidente, nas mulheres está por volta aí da 12ª neoplasia mais incidente, tá? No Brasil, aqui no Brasil a gente tem um quadro que também não pode ser menosprezado, é um caso de saúde pública, né? A gente tem aproximadamente 10 mil novos casos de câncer oral diagnosticados no Brasil, isso índices do INCA de 2020. A gente pode esquecer que a gente passou também por uma pandemia. Hoje a gente tem alguns índices sendo atualizados na rede do INCA. A gente tem algo em torno de 15 mil novos casos já estimados. Então, continua crescente o número de casos de câncer oral no Brasil. Então, para uma população de 212 milhões de habitantes, a gente vê que um número aí de aproximadamente 600 mil novos casos anuais e 260 mil mortes por conta de neoplasia da cavidade oral não é para ser menosprezado em termos de saúde pública, tá? Então, em fatores de riscos principais que a gente vê associado. Então, em primeiro lugar está o cigarro, né? Então, pacientes com câncer oral geralmente são pacientes que fumam, né? Então tem um alto risco aí de associação com o cigarro. Existe também relatos na literatura bastante reincidentes de que há um sinergismo da ação do tabaco e do álcool para a maioria dos cânceres epiteliais da cavidade oral, né? E são cânceres que estão associados com pior prognóstico quando associados com esses dois fatores de risco, o cigarro e o álcool, tá? São cânceres geralmente que são mais agressivos e que têm alta disseminação para a metástase loco-regional, né? Disseminação aí de linfonodo cervical. Existe ainda associação com o oncovírus, o HPV, então existem relatos de câncer oral associados com a HPV, mas a literatura traz que são neoplasias da cavidade oral que têm um prognóstico melhor, por exemplo, do que o associado com cigarro e álcool, né? E outros fatores de risco aí, bebidas quentes podem estar relacionados por conta da lesão da mucosa oral, né? Que pode ser uma lesão que, dependendo de como acontece, dos cuidados que são tomados para o tratamento dessa lesão, elas podem vir a progredir ou não, especialmente associados em cavidades orais associados com uma pobre higiene bucal, né? Então, pacientes que têm hábitos de higiene precários também são conhecidos por
terem um risco maior de desenvolver o câncer na cavidade oral, tá? Quer seja pelo processo inflamatório instalados, que existem alguns relatos e algumas vertentes na literatura que realmente mostram que existe aí um fator comum, né, de uma entrelinha, digamos assim, um paralelo entre inflamação excessiva e o desenvolvimento do câncer oral nessa mucosa aí, com pobre higiene bucal, com periodontite, enfim, e que isso pode também ser um fator de risco, não significa que vá desenvolver, mas um fator de risco aumentado para o desenvolvimento aí do câncer da cavidade oral. E como que esse câncer evolui? Né? Então, como que desde aquela manchinha, desde aquela leucoplasia, aquela lesão inicial, pode haver essa progressão aí para um carcinoma propriamente dito, para um carcinoma invasivo da cavidade oral. Então, aqui no painel no alto, a gente mostra os aspectos clínicos do câncer da cavidade oral, né? Então, durante a progressão, essa mucosa que visivelmente poderia ser uma mucosa normal, um epitélio normal, né? De repente, ela pode adquirir aí algum tipo de alteração genética na célula epitelial, no genoma epitelial dessa célula, no genoma dessa célula epitelial, e aí desenvolver o que a gente chama de uma hiperplasia, uma tumoração. E aí, por consequentemente, as divisões celulares sequenciais que advirem dessas células com essa alteração genética pode gerar toda uma população clonal de células alteradas que tem a capacidade de adquirir mais alterações genéticas ainda, que a gente mostra aqui no painel inferior, e assim desenvolver então um processo que a gente chama de transformação maligna, de malignização do câncer ou daquela célula epitelial para formar aí um câncer, um carcinoma in situ inicialmente e depois um carcinoma aí propriamente invasivo, né? E aqui acompanhando clinicamente o aparecimento, né, dessas alterações genéticas em uma área displásica, né, clinicamente vista aqui pelo dentista ou pelo oncologista, e aqui morfologicamente, quando a gente olha na lâmina um corte epitelial dessa lesão, a gente vê ali uma região displásica, o carcinoma in situ, né, de uma lesão aí com alterações genéticas aí diversas em nível molecular. Aqui só para a gente relembrar, um ponto-chave de transformação maligna que a gente tem associada com o câncer oral hoje, que a gente sabe, é a perda de heterozigose do cromossomo 9, do braço curto do cromossomo 9, e a inativação de um gene essencial do ciclo celular, que é o P16, também o P53, tá? Hoje a gente sabe que são pontos chaves para esse turnover aí, para essa malignização, essa transformação maligna aí de um epitélio normal ou um epitélio hiperplásico num câncer propriamente dito, numa neoplasia maligna propriamente dita. Em termos de alteração molecular, então o que a gente sabe um pouco da biologia do câncer oral em termos de marcadores moleculares que a gente tem? Então, as pesquisas recentes, elas começam a revelar para a gente quais são esses atores, né? Esses genes moleculares que estão associados ao câncer oral. Então, a gente tem dois atores principais do câncer oral, um deles eu já falei que é o P16 e o P53, né? A perda de função desses genes, que são genes supressores tumorais, está altamente associada com a proliferação e a evasão de supressores de crescimento. Então, uma vez que esses genes estão associados, essas células elas vão perder essa capacidade de continuar se proliferando e crescendo, né? Então, isso pode acontecer. A gente tem também aí a desregulação de uma outra linha, que é as vias NOT e WNT, que podem ajudar a permitir também a imortalização dessas células que já estão alteradas, né? E manter essa imortalidade replicativa aí, evitando aí a diferenciação celular, né, que também pode auxiliar nesse processo de crescimento do tumor
propriamente dito, do tumor epitelial oral propriamente dito. E uma outra via que a gente conhece, que é a via AKT, né, que desempenha um papel super importante na invasão e metástase. Então, digamos que sejam alterações ali mais para o final da progressão, quando esse gene passa a ser alterado, mutado, ou a gente tem aí então uma ativação de toda uma via que vai facilitar o processo de invasão e metástase do câncer oral, que é o carcinoma invasivo propriamente dito, com a metástase loco regional que a gente conhece. Então são todas essas aí vias de sinalização associados aí com o desenvolvimento e a progressão do câncer oral. Obviamente que esse aqui é um modelo bastante resumido do que a gente vê hoje na literatura, né? É uma lista parcial das principais vias moleculares afetadas que a gente tem, mas é para vocês terem ideia aí desses principais pontos associados, então, com as proteínas de ciclo celular e sobrevivência das células que estão alterados, com as questões de conversão de um fenótipo epitelial para um fenótipo mesenquimal, que é um processo de desdiferenciação que a gente associa muito com invasão e metástase no câncer oral, com o processo aí de bloqueio de diferenciação da NOT, né? E com o processo aqui dos genes iniciais mutados do P53 e o P16 associados aí com esse processo aumentado de proliferação e sobrevivência dessas células neoplásicas. Bom, a gente sabe que em termos de tratamento hoje, o câncer oral, os principais pontos de tratamento do câncer oral são cirurgia, radioterapia e quimioterapia, né, como os demais cânceres. Existem alguns alvos moleculares que já passaram por triagem clínica que podem ser também associados a essas terapias convencionais. Então, terapia-alvo, imunoterapia, também existe alguns que podem ser, não são todos os pacientes que respondem, que são candidatos a essas terapias, a gente precisa saber disso. Também não são terapias utilizadas no Sistema Único de Saúde, né? Geralmente são terapias que ficam aí um pouco caras e restritos, alguns planos de saúde ou particular, né? Então, a gente sabe que o SUS hoje, basicamente, o tratamento é cirúrgico com associação de quimioterapia convencional de cisplatina e 5-fluoracil quando indicado, dependendo do tamanho e do grau do tumor, né? A critério do oncologista e do cirurgião. Mas, basicamente, hoje é uma combinação, né, dessas opções de tratamento aí que pode estar sendo direcionado a um paciente com câncer oral. Então, cirurgia e radioterapia tem as suas limitações, a gente sabe. Existe aí a questão de margens locais, esvaziamentos, as grandes cirurgias, elas podem ser bastante mutilantes para os indivíduos na face, né, na cavidade oral praticamente. Esses indivíduos, dependendo do tamanho do tumor, podem ficar com deformidades, né? Então, quando associado com quimioterapia, esses pacientes, a longo prazo, eles tendem a se tornar resistentes à quimioterapia. Obviamente que a quimioterapia ela tem essa capacidade de selecionar clones celulares resistentes à medicação, né? E aí isso pode dar uma resposta bastante limitada e uma sobrevida bastante diminuída para esses pacientes. Então, baseado em todo esse quadro, em todo esse pano de fundo, é que a gente tem buscado por novas drogas candidatas para o tratamento do câncer oral. E justamente a justificativa é justamente essa. Há necessidade ainda de novas estratégias para tratamentos mais eficazes, que sejam menos agressivos para o paciente, tá? E que esse paciente basicamente responda bem. Ainda, por muito tempo, a sobrevida média desses pacientes pós-tratamento é de 5 anos. E a intenção é tentar achar uma terapia que consiga aí, prolongar a vida desses pacientes, especialmente esses pacientes que são diagnosticados em doença avançada, com doença avançada. Então, a gente vai entrar agora nos estudos, baseado, né, nessas justificativas todas. A gente entra num estudo que a gente desenvolve no laboratório, que é o estudo do efeito do extrato polifenólico
Polypodium leucotomus, ele é um fitoterápico. O Polypodium, ele é um fitoterápico retirado da popular samambaia, né? Então, é um extrato que a gente faz aí das raízes da samambaia, e ele é já um fitoterápico bastante utilizado na área de dermatologia, por todas as propriedades conhecidas que ele tem. Então, ele possui propriedades fotoprotetoras, antioxidantes, anti-inflamatória. Ele é super rico em polifenóis, e daí a intenção do nosso grupo de estudar, a gente sabe que polifenóis são agentes que têm uma ação anticarcinogênica bastante potente. Ele pode ser moduladora da expressão gênica, ele pode ser imunorreguladora. Então a gente enxergou nesse extrato, que já é bastante utilizado na área dermatológica para tratamento de doenças inflamatórias e até câncer de pele, a gente achou aí um candidato que poderia ser potencialmente aí associado com câncer de oral, que também é um câncer epitelial aí da mucosa oral, e a gente achou que isso daí pudesse ser uma fonte interessante de estudo. Então, para a gente determinar o papel antitumoral do Polypodium leucotomus no câncer oral, a gente realizou alguns ensaios in vitro associados com o processo de carcinogênese. Então, a primeira coisa que a gente fez foi escolher 4 linhagens celulares, SCC9 e LN1, que era a sua derivada metastática, que a gente fez por Chenon-Inferto em camundongos, a SC25 e a SCC15, e nós, com essas 4 linhagens, determinamos o potencial citotóxico de PL, né, o ensaio de viabilidade do PL, determinamos as concentrações de tratamento ideal, a curva de concentração ideal, e a gente verificou que as 2 linhagens que melhor respondiam em termos de inibição de proliferação, migração, aumento de apoptose, foram as linhagens SCC9 e LN1. E aqui os nossos resultados, vocês podem ver, como bem demonstrado aqui, para as linhagens SCC9 e LN1, houve uma diminuição significativa da proliferação dessas células. Então, a gente vê aqui a diminuição significativa da fase S nas concentrações de 25 microgramas por ml e 250. Então, elas também eram dose dependentes e tempo dependente. A gente determinou isso daí também nos nossos ensaios. Uma diminuição significativa, então, aqui da fase S também, em relação ao controle, né? Então, a gente viu aqui nessa porção de diminuição da fase de proliferação dessas linhagens tumorais com tratamento de 25 e mais ainda com tratamento de 250, né? E um aumento da apoptose. Então, se a gente for ver aqui, né, as linhagens, os controles para LN1 e SCC9, aqui representado em cinza escuro e cinza claro, a gente viu um aumento então de apoptose nas concentrações de 25 e mais ainda de 250 para LN1, e também em relação ao controle da SCC9, um aumento de apoptose nas concentrações de 25 e mais ainda de 250 microgramas por ml. O ensaio de migração também, a gente viu uma diminuição do espaço de fenda, né? Então, o processo de migração que a gente fez por Scratch, assay, que é um ensaio que a gente faz uma ranhura e determina no tempo de 0, 24 e 48 horas o tempo que aquelas células levam para preencher o espaço da fenda, ou seja, para migrar para essa fenda, e aí a gente conta o espaço da fenda que falta preencher. Então, a gente averigou aí uma diminuição no processo de migração significativa para os tratamentos de PL, especialmente os de 25 e os de 250, bastante significativo aí, verificado pelo aumento, né, do espaço de fenda, ou seja, diminuiu a migração de células para esse espaço. Então, a gente viu aí uma diminuição, tanto para LN1 quanto para SCC9, de processos de migração também. Então, são os 3 processos que a gente verificou interferência, os processos carcinogênicos, diminuição de proliferação, diminuição de migração de células, que são bastante importantes para o processo aí de início de metástase, e o aumento da apoptose no tratamento com PL. Quando a gente olhou para o modelo de invasão, que a gente tem no modelo de invasão em matrigel também, né, a gente viu que houve também uma diminuição
do número de células que invadiu a matriz gelatinosa. Então, aqui o controle não tratado é CC9 versus o controle tratado com PL, é nítida a diminuição de células que invadem a matriz gelatinosa, e aqui a gente consegue mensurar nos gráficos, né, que a gente fez o cálculo da imagem. Então, a gente tem uma diminuição aí também para ambas as concentrações tratadas de 25 e dose dependente de 25 e 250 microgramas por ml de PL. E aqui a LN1 também, que tem um potencial um pouco mais invasivo do que a CC9, já que se trata de uma linhagem extraída de metástase linfonodal, mais agressiva, portanto. E a gente também tem uma inibição considerada também quando tratada com o PL. Quando a gente viu para esses processos celulares e a gente determinou que realmente o PL estava interferindo com esses processos celulares, a gente falou, vamos olhar então para a questão então, em nível molecular. O que está acontecendo com os genes associados com invasão e metástase, migração, invasão e metástase nessas células? Então, basicamente, a gente olhou para os marcadores de transição epitélio-mesênquima e alguns marcadores de matriz extracelular, que são bastante importantes nesse processo de invasão e metástase. Então, nós olhamos para as caderinas, para a pimentina e para algumas MMPs e seus inibidores, as TIMPs. E o que a gente verificou foi um aumento considerativo dos inibidores de MMPs, das TIMPs, nos tratamentos de 25 e 250 microgramas de PL, ou seja, o PL estava modulando positivamente os inibidores de MMPs e diminuindo significativamente as próprias MMPs, das metalosproteinases. Da mesma maneira, a gente percebeu que o tratamento de PL parecia modular o fenótipo transitório do epitélio de fenótipo mesenquimal para um fenótipo retornar para um fenótipo epitelial nessas células tumorais, mediante aí o aumento significativo de ecaderina em relação aos tumores não tratados, as células tumorais não tratadas, tanto para LN1 quanto para SCC9. E a gente verificou aí também a diminuição significativa da N-caderina, que é um marcador mesenquimal. A gente também olhou para a questão da resposta imunoinflamatória associada a esses tumores, do papel do PL na modulação imunoinflamatória associada a esses tumores, ao microambiente tumoral. E a gente então incubou as células, os macrófagos diferenciados, né, linhagem de macrófagos diferenciados da linhagem THP1, com meios condicionados de SSC9 e LN1, tratados e não tratados com PL, para a gente ver a modulação desse meio tumoral nos macrófagos associados a tumores. E aí a gente verificou, quando a gente dosou as interleucinas TNF-alfa e LN1 e L10 no meio tumoral, a gente verificou que houve uma diminuição significativa da interleucina TNF para as linhagens de SSC9 tratadas com o PL em relação às não tratadas, né? E a gente viu também uma diminuição significativa de LN1, ambas são interleucinas pró-inflamatórias, então a gente viu que o PL modula negativamente esse processo pró-inflamatório, e L10 a gente viu também aí uma diminuição significativa de L10 também nos indivíduos, nas células tratadas com o polipódio leucotomos. Quando a gente olhou para os genes expressos por esses macrófagos, tratados com meios condicionados tumoral, a gente verificou também uma diminuição significativa do INOS tratado com PL em relação ao não tratado, do TNF-alfa, e a gente viu aí um aumento, aí, uma tendência de aumento de TGF-beta para os macrófagos, né, que estavam tratados com meio condicionados, tratados com PL da célula tumoral SCC9. Da mesma maneira, na linhagem LN1, a gente verificou também aí o aumento, a diminuição significativa de TNF-alfa e IL-1 das interleucinas pró-inflamatórias, e diminuição significativa de IL-10, uma diminuição significativa de INOS TNF-alfa, e a gente viu para IL-1
uma diminuição significativa também do gene TGF-beta em linhagens de macrófagos tratados com meio condicionados, tratados com PL da linhagem LN1. Então, com esses resultados in vitro tão interessantes, especialmente dessa parte de imunoinflamação associada ao tumor, a gente decidiu partir aí para a coleta de material biológico de pacientes oncológicos. Então, com a aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina, nós coletamos aí o sangue periférico de 4 pacientes com câncer oral, 4 indivíduos sem câncer como controle para comparar. Nós isolamos o PBMC, né, a papa leucocitária aí, isolamos monócitos desses pacientes com BIDs magnéticos específicos, CD14 positivos. Colocamos em cultura esse material, fizemos o processo de diferenciação com estímulos com GM-CSF, e aí a gente conseguiu tratar esses macrófagos, né, polarizados com PL e sem PL para verificar aí qual que estaria sendo nesses pacientes a modulação do metabólito de PL em alguns das interleucinas e dos genes associados que a gente viu in vitro. Então, nós usamos a interleucina IL-10, TNF-alfa e IL-1 novamente, na cultura de monócitos coletados desses pacientes, tanto dos indivíduos controle como dos indivíduos com câncer, e que a gente vê uma média dos 4 indivíduos, né, um teste estatístico de ANOVA calculando aí a média experimental de 4 indivíduos, e a gente determinou aí que para os indivíduos controle houve uma modulação do TNF-alfa, né, indivíduos, por exemplo, a gente sabe que macrófagos polarizados no M1, que são aí induzidos com interferon e com LPS, eles têm alta produção do TNF-alfa, né? Então, a gente está vendo aqui, esse quadro aqui de produção de M1. Quando a gente incuba esses macrófagos de pacientes normais, tá? Com PL previamente à indução a polarização para o fenótipo pró-inflamatório de macrófagos M1 pró-inflamatórios, a gente consegue ver aí uma diminuição bastante acentuada da produção de TNF-alfa, indicando que o PL ele tem um papel anti-inflamatório, sim, nesses indivíduos, e que ele consegue, sim, inibir a produção de TNF-alfa quando esses monócitos são previamente incubados com o PL, tá? Com os indivíduos com câncer, a gente viu uma produção bastante exacerbada também de TNF-alfa nos indivíduos aí estimulados com fenótipo pró-inflamatório, LPS, interferon gama, e a gente viu aí uma diminuição considerada de indivíduos tratados com PL para diminuição do TNF-alfa em relação a esse fenótipo aqui, M1, tá? A gente também verificou que indivíduos tinham uma diminuição bastante acentuada de DL10 quando tratados com o PL nesses pacientes oncológicos, mostrando que esse fitoterápico ele tem essa capacidade de modulação negativa do fenótipo pró-inflamatório em indivíduos com câncer também. Bom, então uma segunda linha que eu queria comentar com vocês, além da fitoterapia que a gente viu, né, como um alvo terapêutico potencial do PL, que eu vou fazer conclusões lá no final dessa apresentação, o que a gente pode concluir dessa fitoterapia, é a heparanásia. A heparanásia é um marcador molecular que a gente tem estudado em câncer oral, né? Ela é envolvida em vários tipos de câncer, a gente já tem isso na literatura, mas em oral é uma coisa bastante nova. É uma endoglicosidase que cliva o sulfato de heparano, que é um componente essencial proteoglicano presente na matriz extracelular e que, portanto, vai interferir com essa questão de destruição da barreira física do microambiente celular e de tudo que está associado a ele, né? Portanto, também da questão de liberação dessas citocinas, proteínas, fatores de crescimento que podem estar tudo associado
com a questão de invasibilidade de metástase do câncer. E aí a gente decidiu estudar aí o câncer, a heparanase no câncer oral, justamente por conhecer esses papéis aí de estar associado com proteção metastática, com a carcinogênese, com esse rompimento do limite aí do tecido conjuntivo da matriz extracelular, né? Então a gente sabe que ela é uma enzima que degrada esse heparansulfato e, portanto, ela vai estar envolvida em condições metabólicas diversas associadas com o tumor. E a gente sabe que a ausência do heparansulfato, ele vai modificar o microambiente associado ao tumor, né? Ele vai alterar essa integridade tecidual e, portanto, muito provavelmente vai ser esse microambiente vai ser mais permissivo à questão de invasão e de metástase provocado por essa neoplasia. A gente também sabe que a expressão da heparanase estaria relacionada com a transcrição de genes de MMP. A heparanase parece ser também um fator direto de estímulo, né, do gene, na região promotora aí dos genes da MMP, então estimula a produção de MPs e, consequentemente, a sua superexpressão, né? E lá naquela cascata que a gente viu, que é uma via de sinalização toda alterada, consequentemente poderia estar aí também estimulando aí vários outros fatores pró-tumorais, por isso da importância dela e da justificativa de esclarecer o papel funcional dessa enzima no câncer oral. A nossa pergunta é, será que ela não é um marcador prognóstico? Na verdade, foi a nossa pergunta, que foi um artigo que a gente publicou na Frontiers recentemente, que a gente averiguou todo esse processo aí de investigação da heparanase como marcador prognóstico no câncer oral, e a gente viu que sim, eu vou mostrar os resultados aqui para vocês. E agora, a partir de agora que a gente verificou que ele é um marcador prognóstico importante e que a gente viu como está associado com doença avançada, a gente quer então agora entender se existe um papel terapêutico potencial também na heparanase para possibilitar o desenvolvimento de terapias mais eficazes para melhorar o prognóstico e a sobrevida desses pacientes com câncer. Então, dos resultados que eu tenho para trazer para vocês, aqui basicamente a gente viu que a heparanase está aumentada em todas as linhagens que a gente verificou em relação à linhagem de epitélio oral normal, que é a HGK, que a gente tem, que é um tecido epitelial de gengiva não transformado, né, células epiteliais não transformadas. Todas as outras linhagens que são retiradas de tumores de células escamosas da cavidade oral, todos eles têm heparanase aumentados, alguns muito mais que outros. A gente escolheu aqui a linhagem SCC9, que tinha uma expressão aumentada, mas não tão aumentada que a gente pudesse aumentar e fazer um estado funcional de ganho, né? Que a gente queria fazer os ensaios de ganho, de perda de função da enzima. Então, a gente fez aí uns knockdowns e a gente estimulou a expressão de ORFs para aumentar a expressão dessa enzima aqui e verificar in vitro qual que seria a funcionabilidade, né, dessa modulação da heparanase nessa linhagem de câncer oral. Então, basicamente, a gente fez, então, o que a gente chamou de superexpressão, aqui em nível proteico, em nível de RNA mensageiro, a expressão dessa enzima aumentada aí, tá? A gente também verificou num grupo de pacientes com câncer oral, a gente coletou tecido da cavidade oral, a gente coletou tecido normal contralateral desses mesmos pacientes, com a aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de Jundiaí, e a gente verificou que a expressão de heparanase nos tumores da cavidade oral, eles estavam muito mais aumentados do que em tecidos normais da cavidade oral de pacientes. E a gente verificou isso em termos de nível de expressão por RNA e também confirmamos em nível proteico a expressão aumentada aí no câncer em relação ao epitélio normal de heparanase nessas células epiteliais. Quando a gente olhou para a expressão da heparanase e correlacionou com os dados clínicos desses pacientes, a gente determinou então
aqui a curva cumulativa de Kaplan-Meier para sobrevida livre de doença dos pacientes com SEC, com função de expressão de heparanase, e a gente mostrou aqui que esses indivíduos, eles tinham aí 70% de probabilidade de morte em pacientes com a expressão aumentada, que a gente chamou de higher expressors, com a expressão aumentada de heparinase. Então, pacientes com expressão aumentada, eles tinham 70% de probabilidade de morte. Então, realmente, a expressão aumentada da heparanase é um pior prognóstico para esses indivíduos com o câncer oral em relação aos indivíduos que têm baixa expressão de heparanase, né? A gente também verificou aqui as curvas de característica operacional do receptor, as curvas ROC, mostrando aqui a capacidade de superexpressão da heparanase 1, né? Que ela tem uma capacidade de distinção aqui de até aproximadamente 87% de distinguir indivíduos com câncer de indivíduos sem câncer, mostrando que seria também um marcador diagnóstico potencial para a distinção de pacientes com câncer versus pacientes sem câncer, porque os pacientes com câncer têm realmente uma expressão muito mais aumentada dessa enzima em relação aos pacientes controle os indivíduos dos tecidos que não têm câncer, tá? E por fim, a gente determinou aqui, a gente fez um Kaplan-Meier de análise multivariada de sobrevivência, combinando 3 níveis de expressão combinando os níveis de expressão aumentada ou diminuída da heparinase com os estágios de tamanho do tumor, né, que é o estadiamento patológico do tamanho tumoral. E esses resultados aqui, eles confirmam que a superexpressão da heparinase estava significativamente associada com os tumores de pior prognóstico. Então, aqui a gente vê um score 3, mostra a expressão de heparinase aumentadas com indivíduos que têm o grau 4, né? Em comparação, por exemplo, com os lower expressors e que tem um tumor de grau 1. Tá? Então, a gente realmente conseguiu confirmar que ela estava significativamente associada com tumores de grau superior, tumores maiores e mais agressivos tinham expressão da heparanase muito mais aumentada. Tá? Os resultados in vitro mostraram, então, que a heparanase, quando a gente faz o silenciamento gênico da heparanase, ela tem uma diminuição da proliferação, uma inibição da proliferação e um aumento uma diminuição da proliferação e um aumento da apoptose aqui em indivíduos que têm a heparanase silenciada, tá? Aqui também confirmando a questão de proliferação diminuída, a fase S diminuída em indivíduos silenciados, e quando a gente aumenta a expressão da heparanase nessas linhagens, a produção da proteína heparanase nessas linhagens, a gente tem aí um aumento aí aqui da proliferação dessas células, tá? Mostrando aí a importância da heparanase no processo de proliferação e a importância da heparanase em sustentar, né, em diminuir a apoptose dessas células. Quando elas sofrem silenciamento, a gente tem um aumento da apoptose, e quando elas sofrem um aumento da expressão da heparanase, a gente consegue aí reduzir os níveis de apoptose dessas células, então, que ela está interferindo aí. A gente viu também o processo de migração e o silenciamento gênico da heparanase, a gente viu que consegue diminuir bem a proliferação, o espaço da fenda ocupado por essas células, ele diminui se eu reduzir a expressão da heparanase, indicando também, então, que a heparanase, o aumento da heparanase está associado com o aumento do potencial migratório dessas células e, portanto, com o processo de invasão e metástase. E a gente consegue confirmar isso nesse próximo slide, que a gente vê realmente aqui, em relação à parental, aumento da heparanase, aumentando o processo invasivo dessas células, quantas células conseguem invadir aqui a matriz gelatinosa, e quando a gente inibe a heparanase em relação à parental aqui, que é o WT, o wild type, que a gente chamou de parental, a gente tem uma diminuição significativa da invasão dessas células também nessa matriz, né? Justificando então aqui que a heparanase realmente ela acaba sendo aí ela interfere com o potencial de invasividade celular, ela acaba sendo aí um marcador prognóstico e
potencial para a gente investigar mais a fundo aí para a questão de nível de terapia molecular, que seriam os dados aí dos nossos próprios próximos estudos. Quando a gente olha para os marcadores de epitélio mesênquima também, que são os associados, os genes moleculares, os marcadores moleculares associados com invasão e metástase, a gente também vê algo bastante interessante. A gente consegue enxergar aqui um aumento da caderina nas linhagens silenciadas e uma diminuição considerável aqui da N-caderina nessas linhagens silenciadas, né? E nas linhagens que a gente tem expressão aumentada, é bem maior a expressão da vimentina do SNAIL, que são dois marcadores mesenquimais, ou seja, o fenótipo mesenquimal está associado com esse fenótipo mais agressivo de invasividade tumoral, de neoplasia, mais agressiva, mais avançada e invasiva, então confirmando que o aumento da hiparanase está associado com esse fenótipo mais mesenquimal, mais invasivo. E aqui a gente também vê um aumento das MMPs considerável nos clones neoplásicos superexpressando hiparanase e a diminuição nos clones neoplásicos que a gente conseguiu silenciar o gene da hiparanase e, portanto, diminuição da proteína hiparanase. Quando a gente olha para o processo de angiogênese, que é a formação de vasos, de neovascularização, a gente viu que a expressão aumentada da hiparanase ele é capaz, então, de induzir a neovascularização dessas células orais, tumorais, e induzir a expressão do VEGF-alfa, que é um marcador de angiogênese bastante importante, né? Então, aqui mostrando a morfologia das células, né? Da formação de vasos, de neovascularização de uma célula SSC9 que tem a expressão ali de heparanase. Quando a gente faz a disrupção da expressão, diminui e silencia, a gente vê que ocorre a disrupção dessa formação da parede, desses vasos, então a gente tem, essas células não conseguem, né, evoluir ou avançar com o processo de vascularização, de neovascularização, e quando a gente aumenta a expressão da hiparanase, a gente tem muito maior a formação desses vasos que a gente consegue determinar aqui pelo perímetro de vasos analisados. Então, o aumento da vascularização, da neovascularização, expressando mais heparanase e uma diminuição nas expressando menos heparanase. E aqui, só para demonstrar o VEGF-alfa, nível de, a gente fez uma PCR em tempo real, né, dessas linhagens, dessas IUVECs, essas células aí que estavam formando vasos, estavam com meio condicionado das células superexpressando heparanase. A gente viu um aumento, então, da produção do VEGF por essas células, nas células expressando hiparanase aumentada, com hiparanase aumentada, e uma diminuição muito significativa nas células com hiparanase silenciadas, demonstrando realmente que a expressão do VEGF-alfa estava aumentado nas linhagens com expressão aumentada de heparanase, né? Mostrando aí, então, que o VEGF, que esse alto nível de VEGF-alfa e outros fatores pró-angiogênicos estão associados, então, com uma angiogênese descontrolada no câncer oral, né? Por tornar aí a vasculatura tumoral muito irregular e heterogênea, e que a hiparanase contribui para esse processo aí angiogênico demonstrado nesse experimento. Então, como conclusão geral, eu queria trazer para vocês que o fitoterápico, em relação aos estudos que a gente desenvolve no nosso laboratório, então o fitoterápico PL ele é capaz de promover esse processo na prevenção de alguns processos tumorais que a gente averigou in vitro, causados durante a progressão oral, e ele tem se demonstrado um fitoterápico bastante potencial para uso, quem sabe, profilático. Eu não acabei não demonstrando aqui por causa do tempo, mas a gente fez alguns experimentos em vivo, em camundongos também, que foram super interessantes. Os camundongos que a gente tratava com o PL, eles desenvolviam uma leucoplasia, e quando a gente tratava esses camundongos com o PL, né, via oral, eles inibiam a progressão dessas leucoplasias para um carcinoma in situ, um carcinoma mais agressivo, tá? Então, isso foi um resultado bastante interessante também.
e que fez a gente entender aí que esse fitoterápico existe uma contribuição desse fator antitumoral que merece ser explorado, talvez como adjuvante a quimioterapias, e é um dos objetivos de nossos estudos futuramente associar esse fitoterápico a terapias convencionais, como cisplatina, para a gente ver como que funciona, se aumenta, potencializa o papel dessa quimioterapia, se ajudando nessa questão anti-inflamatória, melhora ou potencializa ou diminui a seletividade dessas células tumorais à resistência e melhora, em si, esse tratamento sinérgico aí com esses quimioterápicos de rotina. E a heparanase, vocês viram aqui também que ela tem um potencial bastante grande, ela está associada com o pior prognóstico do câncer oral, ela possui um papel importante na migração, na invasividade e nos processos pró-angiogênicos dos cânceres orais, e aí a nossa intenção é avançar com a inovação da heparanase como uma terapia-alvo. A gente acha que ela tem vários benefícios, existe já um inibidor de heparanase no mercado, utilizado em clinical trial para vários outros cânceres, inclusive o câncer de mama. E a nossa intenção, então, é trazer esse inibidor para a questão de tratamento de células de câncer oral, ver como que funciona isso, em sinergismo ou não, com os quimioterápicos que a gente tem hoje tradicionais, a cisplatina e o 5-fluoracil, né? Por si só, se sabe que esses inibidores eles têm baixa toxicidade, eles têm baixa ligação de proteínas do plasma, então eles seriam uma terapia menos agressiva para esses pacientes, em relação à convencional, que tem uma toxicidade relativamente alta, a gente sabe disso, da cisplatina, os riscos de recidivas tumorais, eles são muito maiores, é o que a gente vê na literatura, a citotoxicidade, risco de recidiva por causa da seleção, da resistência dessas linhagens, né? Além de ser uma terapia bastante agressiva para esses pacientes. Então, a perspectiva futura aqui, que a gente está nesse momento investigando, investigar melhor o perfil gênico da heparanase na resistência do tratamento convencional do câncer, para ver se realmente a gente consegue delinear a heparanase como uma terapia-alvo eficaz. Então, a gente pretende caracterizar as vias de sinalização de algumas subpopulações de células. Nós criamos, com o auxílio de alguns colaboradores, nós desenvolvemos essas linhagens SLC9 resistentes à cisplatina em laboratório. E aí a gente vai tentar selecionar esses subclones resistentes, modular a heparanase nesses subclones resistentes, explorar o uso dessas drogas inibidoras de heparanase em sinergismo com a cisplatina e a 5-fluoracil, para ver se a gente consegue traçar aí novas estratégias terapêuticas para essa doença, né? O que a gente espera é que esses resultados contribuem melhor para a compreensão desses eventos moleculares que estão associados com câncer oral, né? Particularmente no que tange o papel da heparanase nessa plasticidade do microambiente tumoral, do câncer oral, e para a gente tentar, quiçá, conseguir sobrepor a quimioresistência desses tumores que hoje em dia existe e é muito intensa, e diminuir bastante a sobrevida dos pacientes, especialmente os pacientes com doença avançada. Então, eu termino por aqui. Gostaria de agradecer bastante a todo o meu grupo de pesquisa, que é um grupo bastante grande. A professora Thaís, particularmente, que é a professora Thaís Augusto, que é uma colaboradora de primeira linha, que trabalha bastante com heparanase também no câncer de próstata, que me deu a oportunidade de trabalhar com esse marcador também no câncer oral. Aos diversos alunos de pós-doutorado, doutorado, mestrado, meus alunos de pós-graduação, iniciação científica que contribuíram para todos esses projetos e todos esses resultados que eu demonstrei hoje para vocês, os diversos colaboradores que a gente tem em outras instituições, Dr. Ricardo Lacoleta na FOP e na Unicamp, que é um grande parceiro que contribuiu com todas as linhagens celulares, as linhagens existentes também, doutora Karine Ervolino, que trabalha bastante em parceria com a gente, doutora Tuda Salo, que forneceu todas as matrizes gelatinosas de miogel para a gente também contribuir, os parceiros da FMJ, doutora Ivani Clóvis, doutor Ronei, da Unicamp, da farmácia da Unicamp, a Natalícia, a doutora Marianne,
enfim, todas as agências de fomento, tenho muito a agradecer. Agradeço bastante também ao Conacines pela oportunidade de ministrar essa palestra. E eu estou aberta a qualquer pergunta que vocês possam ter. Deixo aqui meu e-mail. Qualquer dúvida ou interesse em trabalhar em colaboração, também estou aberta. Agradeço demais. Obrigado pela paciência, obrigado pela disposição de atender essa palestra e fico à disposição de vocês. Até mais.